Estivemos na Unimed RS no dia 19 de julho, quando aconteceu mais uma edição do Café com Política, uma promoção do Instituto Unimed RS. O palestrante foi o professor Francisco Ferraz, que abordou o tema A Situação Política e a Crise das Crises. Estivemos no evento. Ao meu lado, o doutor Alcides Mandelli Stumpf, que é o presidente da Unimed Erechim. Café com Política hoje, doutor, num ano político. Sim, além de presidente da Unimed Erechim, eu sou o diretor do Instituto Unimed, que está promovendo esse evento, já tradicional. Já temos 15 anos de Café com Política, e esse ano particularmente interessante, atraente, pela proximidade das eleições gerais, né? E com um palestrante extremamente qualificado, que é o professor Francisco Ferraz. O professor Ferraz, ele é um cientista político com graduação, mestrado no exterior, ex-reitor da URGS e criador da Faculdade de Ciências Políticas aqui em Porto Alegre. Então ninguém melhor que o professor Ferraz para avaliar esse quadro geral tão conflituado, tão estranho como nesse ano, né? O Café com Política realmente é um momento para as pessoas refletirem, e a Unimed proporciona isso a todos aqui presentes. É um dia realmente de reflexão, para a gente parar e pensar e refletir ao momento atual. Exatamente. Vamos dizer assim, a gama de convidados dos mais diferentes origens, vamos dizer assim, favorece muito esse tipo de conversa, de desenvolvimento, por exemplo, hoje né, estamos aí há pouquíssimos dias da eleição, nós vamos ter uma campanha relâmpago de 45 dias, e isso é inusitado, eu acho, no mundo, uma campanha para todos esses cargos, Presidência da República, Senado, Governo, deputados tanto federal, estadual, enfim, em 45 dias é quase quase uns 100 metros rasos, vamos dizer assim, numa prova que normalmente a gente imaginaria ou tinha experiências anteriores de verdadeiras maratonas. Então, muda o jeito de encarar, muda o jeito de entender. E o professor Ferraz certamente vai nos trazer muito subsídio para, pelo menos, a gente tentar não errar mais uma vez, né? Se situar e pensar um pouco, parar e conseguir balancear tudo que a gente está vivendo e botar isso em prática na hora de votar. É verdade. Veja que, desde da volta das eleições diretas, se a gente olhar bem, hoje nós temos uma sucessão de decepções, né? O primeiro presidente tirado no impeachment, o segundo presidente hoje reeleito com sérios questionamentos no próprio caso da eleição em si, o terceiro presidente está na cadeia, o quarto presidente impeachment, ou seja, nós todos, a sociedade não está sabendo votar, não é possível, né? Alguma coisa está errada na hora que se dá o start. Então é nesse momento aqui que a Unimed vai procurar colaborar e trazer alguém realmente preparado, com uma visão científica de como proceder nessa próxima eleição. Perfeito, doutor. Parabéns pela iniciativa da Unimed, de todo o grupo, por proporcionar esse momento. Eu que agradeço a vocês e um abraço muito querido.
E ao meu lado o presidente da Unimed, doutor Nilson Luiz Mai. Doutor, a motivação do Café com Política nesta noite e num momento realmente bem oportuno. Nós temos essa tradição, já de algum tempo, de realizar, sob a égide do Instituto Unimed RS, sob o controle e comando do Instituto Unimed, que faz parte de uma das nossas vertentes da Federação das Unimedes do Rio Grande do Sul, o Café com Política. Então, no decorrer de diversos anos já, temos ouvido, temos tido aqui a presença de diversos políticos, cientistas, escritores, pessoas da área cultural e da área política que vêm num sentido de nos apresentar um tema e discuti-lo em razão de todas as propostas que esse pessoal traz. E agora, nesse momento em que nós estamos aí diante de uma eleição tão pouco falada, já nem se sabe quem são os candidatos ainda, né? Estamos diante de uma eleição, achamos oportuno convidar o professor Francisco Ferraz, o ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e um cientista político que tem conosco uma sinergia, que tem conosco uma parceria, porque com ele já estivemos em outras oportunidades. Ele, inclusive, já esteve fazendo uma consultoria para nós aqui em épocas passadas, e por isso, então, por esses motivos, aliando o conhecimento que temos da figura do professor Ferraz, o conhecimento que ele próprio tem como cientista político e a necessidade que a Federação, o Instituto Unimed, em realizar o Café com Política, tem neste momento para tirar algumas dúvidas, discutir a situação do Brasil, a crise política que nós estamos vivendo, a questão da corrupção e tudo mais. Então eu acho que sim, que é importante. O grupo aqui reunido já está assim, muito interessado nisso há mais tempo e vamos ouvi-lo daqui a pouco. Falar em Café com Política neste momento específico realmente traz toda uma relevância, até mesmo como o presidente bem colocou, estamos num momento que ainda não estamos bem situados, quem serão os candidatos e tudo que a gente viveu. Nada melhor do que um cientista político para avaliar. E agora, justamente nessa situação, quando se conversa com pessoas de maneira geral, os conhecidos, amigos, motoristas de táxi, outras pessoas que eu converso na rua, não há nenhuma definição, as pessoas não sabem, nem nós mesmos, realmente quem são os candidatos a presidente da República. Nós só sabemos, assim, propostas de nomes, né? Parece que o fulano vai se candidatar, o outro vai se candidatar. Quer dizer, nós estamos vendo num desinteresse político fantástico. E aí corre-se o risco de, no dia da eleição, a pessoa vai lá, conversa com um amigo no caminho, quem é que tu vai votar? Não sei bem, eu votei no fulano, então também eu vou votar no fulano. Né? E poderá acontecer o que está acontecendo hoje em muitos locais do Brasil. E eu costumo sempre dizer uma frase que eu acho que eu inventei, não sei mais no decorrer do tempo, quem não gosta de política acaba sendo mandado por quem gosta. Né? Então, nós estamos nessa situação. Não é questão de gostar da política, é a necessidade que se tem de avaliar os candidatos nessa pré-eleitoral para que a gente tente errar o menos possível. É verdade, nesse ponto o conhecimento faz toda a diferença. É a gente saber que realmente tem que estudar, tem que avaliar, tem que identificar as situações para a gente não acabar como estamos, que realmente o momento é complicado. É exatamente isso, porque os candidatos que se apresentam assim de maneira geral, tanto de um nível quanto de outro, as propostas são muito fracas. Não existe hoje nenhum candidato, daqueles que eu imagino que venham a concorrer, que tenha assim uma estrutura, um carisma, uma proposta, um discurso realmente forte e efetivo, que é o que o Brasil precisa.
aí, concordo. Presidente, então, falando sobre esse evento de hoje, que é o Café com Política. Ao meu lado, palestrante dessa noite, professor Ferraz. Professor é um cientista político, falar, lembrar da história, imaginar que nós estamos situados em um momento realmente complicado da política. A gente poder conversar, abordar esse tema, política na atualidade, é um tanto complicado. Não, tens toda a razão. É extremamente complicado, é algo que nós não estamos acostumados a lidar. Por isso mesmo o título da palestra é As Razões da Perplexidade, porque há uma perplexidade no país. Uma perplexidade com relação às situações novas no Supremo Tribunal Federal, no Congresso, na presidência. Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E o acompanhamento do dia a dia da política, que normalmente os jornalistas fazem, e é necessário, mas ele não ajuda a entender as razões. Por quê? Porque os fatos não duram. Você vai te lembrar, um mês e pouco atrás, tudo que se falava no país, todos os dias, todas as televisões, os noticiários, estavam focados na questão daquela moça lá, a Marielle, no Rio de Janeiro, que foi assassinada. Hoje não se fala mais. Terminou. Quer dizer, qualquer notícia, qualquer fato que impacte a sociedade é rapidamente substituído por outros. Entende? Então o fato é que a gente não pode ficar perseguindo a própria sombra. Então esse digamos assim, o objetivo, esse é o objetivo dessas, são duas palestras, hoje nós vamos ministrar apenas uma, que é de entender, procurar entender, isso que tu disseste ainda há pouco, procurar entender esta situação de crise do país. Por que nós chegamos aqui? O que significa estar aqui? E qual a perspectiva que nós temos? É muito difícil. É muito difícil. Outras sociedades passaram isso em razão de guerras, de derrotas militares, de crises econômicas profundíssimas. Não é o nosso caso. Nosso caso é uma combinação, eu diria assim, de algumas taras genéticas que nós temos como sociedade. Essa combinação nunca foi tão explosiva como está sendo agora. Então é preciso olhar em profundidade isso, e esse é o objetivo das palestras aqui, para a gente poder, são pessoas que precisam estar acompanhando e saber o que está acontecendo, para onde é que nós vamos, quais os riscos. Então é isso que, em última análise, é o objetivo dessa apresentação. Eu acho assim fantástico o tema e o título da palestra, da perplexidade, e eu diria mais até, professora, a questão da população está completamente apática e complacente com tudo que está acontecendo, sem se preocupar em estudar, aprender e evoluir. Esse é que é o problema, porque quando, digamos assim, a política pode ser vista assim, ela pode ser, tem a política normal, que é a política do dia a dia, da obediência à Constituição, dos valores consolidados, das formas de funcionamento, dos órgãos e das instituições poderosas e fortes, dominando e dirigindo, digamos assim, o comportamento do povo. E a política em momentos de crise, e de crise muito aguda, como é o nosso caso. Quando a política lida com questões de crises, e crises muito agudas, o que acontece? Não há tempo para discutir a reforma da Previdência, não há tempo para discutir a reforma trabalhista, não há tempo para discutir a mudança da organização do Estado, se gasta mais do que se arrecada. Quer dizer, questões, digamos assim, de política normal, que é a política de qualquer país, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Itália. Então, o que é? Passa a se discutir o quê? Passa a se discutir os fundamentos da organização social. E aí é que é perigoso. Passa a se discutir se o sistema econômico deve ser capitalista ou socialista, passa a se discutir se a família é definível como ela sempre foi, ou se a família hoje é diferente, passa a se discutir digamos, a economia do país, se devemos ser capitalistas ou socialistas, ou sei lá o quê. Então, e para isso, nem a população, nem os políticos estão preparados. Isso aí é uma discussão muito séria que normalmente os países evitam.
séria e eu diria mais, parece que a gente está sofrendo um retrocesso. Num certo sentido estamos, porque essas questões, em qualquer nação desenvolvida, são pacíficas. Ninguém consegue ser popular nos Estados Unidos propondo socialismo. Né? As organizações sociais são fortes, são apoiadas em instituições poderosas, respeitadas. Agora, as nossas instituições estão paralisadas. O legislativo não faz mais nada, só se preocupa com a reeleição dos seus membros. O executivo está fugindo como pode de um cerco político em cima dele. E o judiciário está dividido. Supremo Tribunal, aonde nós vamos buscar a solução? Esse é o problema, se é que há solução. Tá aí, fica a pergunta então do professor.